Eu tô sempre desenhando aqui junto com vocês vários personagens no meu estilo de desenho e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar no meu estilo de desenho passo a passo, um tutorial bem completo de como desenhar no meu estilo. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe, como eu falei pra vocês, hoje eu vou ensinar como que desenha no meu estilo de desenho, passo a passo, tudo bem completo, rosto, olho, nariz, boca, tudo eu vou mostrar pra vocês. Claro que eu não vou conseguir fazer de todos os estilos que eu faço nos meus desenhos, mas o básico que eu mais gosto eu vou mostrar pra vocês hoje então. Bom, a primeira coisa é fazer um círculo, que esse círculo vai delimitar mais ou menos como que vai ser o seu personagem, né? O tamanho da cabeça dele. E aí você pode optar entre fazer, não liguem pra minha mão toda arranhada que isso é ter gato em casa, então deem uma relevada nisso. Mas, se você quiser fazer um personagem, por exemplo, um pouco mais de perfil, você vai traçar essa linha um pouco mais abaulada, assim, um pouco mais arredondada. E se você quiser fazer uma personagem que esteja olhando pra frente, aí, ao invés de você fazer abaulada, você vai fazer ela com uma linha reta, dividindo mais ou menos esse círculo ao meio. Não precisa ser perfeito nem nada, mas é só pra você ter uma base. Então, vamos fazer ela olhando pra frente, que eu acho que vocês vão pegar mais fácil, e aí depois você vai adaptando aí pro seu jeito de desenhar. Então, feito isso, você já delimitou mais ou menos o tamanho da cabeça e traçou essa divisão que pra ficar as coisas mais ou menos do mesmo tamanho, assim, né, pro mesmo lado. Aí, o que eu gosto de fazer é, ou você pode já delimitar aqui onde vai ser o queixo, ou você começa já vindo fazendo o formato da cabeça, que eu começo seguindo mesmo onde a gente traçou o círculo, e aonde ele acaba, né, eu não vou continuar pra cá, aonde ele acaba aqui, eu já gosto de ir puxando como vai ser esse formato do rosto. Então, ele pode ser um pouco mais redondo, você pode traçar um pouco mais reto para ficar algo mais angulado assim, mas eu gosto de fazer ele um pouco mais redondo. Então aqui do outro lado eu faço a mesma coisa, sigo esse formato do círculo e eu tento fazer com o mesmo formato que eu fiz para cá, para ficar mais ou menos tudo igual, né? Caso você queira fazer um personagem com o queixo um pouco mais, sei lá, mais marcado, ou a mandíbula um pouco mais marcada, aí você pode traçar primeiro aqui o queixo e depois, a partir daqui, você vai traçando pro seu personagem, deixando o rosto um pouco mais fino, um pouco maior, um pouquinho mais de bochecha, menos bochecha, você vai fazendo assim, né? Mas o que eu gosto de fazer é isso. Aí agora, a gente tem marcado aqui essa parte do círculo que ficou por dentro, né? E aí a gente vai marcar algumas linhas que vão servir de base pra gente começar a fazer nosso personagem. Então, aqui onde tem essa junção dessas duas linhas, né, que a gente continua aqui o rosto e do círculo, eu gosto de traçar uma linha aqui nessa marca, uma linha um pouquinho mais abaixo e uma um pouquinho mais acima. O que são essas linhas? Essa daqui seria o fim do olho, então essas duas aqui, elas são mais para os olhos, vou escrever aqui do lado, para os olhos, e essa que a gente passou aqui embaixo é do nariz. Eu gosto de fazer isso pra gente saber mais ou menos aonde vai terminar os olhos, aí você pode ir passando, enfim, só pra gente ter uma base mais ou menos. E outra coisa é passar uma linha paralela à linha central que a gente fez, porque esse daqui vai ser a distância dos olhos e mais ou menos o tamanho do nariz. Então eu gosto de fazer isso também pra ajudar. Tendo essas linhas aqui como base, eu já começo, aí vai do seu gosto, vai do formato que você gosta, mas você pode marcar aqui, ó, uma outra marcaçãozinha pra onde vai sair os olhos. Como que você vai começar a fazer os olhos? Os olhos que eu gosto de fazer é nesse formato de limão, assim, é o que eu mais faço. Vocês podem ver que passou um pouquinho da linha, aí você vai vendo e vai adequando pro seu personagem. Então eu faço mais ou menos nesse formato de limão, e aí conforme o seu desenho vai acontecendo, você vai conseguindo, como é que eu posso dizer, arrumando essas linhas, porque aqui vocês viram que eu não cheguei até aqui em cima, então eu passei uma outra linha para ficar mais ou menos da mesma altura, para não ter erro depois. Então eu fiz aqui os olhos nesse formato de limão. Você pode fazer uma meia lua um pouquinho mais aberta para cima e uma meia lua embaixo e tá feito aí o olho. Você pode treinar também sem ser já direto no desenho, treina numa outra folha, depois passa para cá. Pro nariz, o nariz que eu faço, ele é bem simples. Você pode fazer um parênteses aqui de cada lado, aí você faz só uma entradinha aqui e depois puxa uma meia lua também, porque eu só faço essa partezinha assim do nariz de frente, que ele fica bem simples, e aí depois eu venho na pintura e dou um pouquinho mais de profundidade. Mas vamos focar aqui só de como que eu faço os meus desenhos. Eu já tenho um vídeo aqui como eu faço a pintura com marcadores, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem depois, que eu mostro tudo que eu faço, os marcadores que eu uso, tudo pra fazer a pintura dos meus desenhos. Então aqui a gente já fez os olhos, já fez o nariz, e pra boca, aí tem vários estilos de boca que você pode fazer.
fazer, já tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer cada parte separada, mas pra boca eu gosto de fazer assim. Eu delimito aonde vai ser o lábio superior e a metade do lábio. Então eu faço essa letrinha U aqui, que é de onde vai partir o encontro desses lábios, entendeu? Você vai fazer, eu gosto de fazer sempre um sorrisinho assim, e aí aqui a gente marca aonde vai ficar o lábio inferior. E aí você pode fechar, pode fazer um pouco mais aberto, um pouco menos aberto e tal, e aí você vai marcando assim. É tudo mais ou menos no formato de meia lua. Essa vai ser a base do nosso desenho. Então aqui a gente tem o lábio superior, que ficou aqui mais marcado, e o lábio inferior eu tô numa fase que eu não gosto de fechar ele, eu deixo só abertinho assim, que eu acho que fica legal, e aí com a pintura a gente vai delimitando mais esse desenho. Aqui a gente também continua tendo essas linhas base, né? Aquela linha que a gente delimitou, onde tem essa interseção aqui dessas duas linhas, é da onde eu gosto que fique o máximo da orelha. Então eu passo por aqui e já fecho. Não faço uma orelha muito expressiva, assim, é bem no estilo cartoon, que a altura dela vai ser essa linha, entendeu? Essa linha que a gente passou aqui é a altura máxima da orelha, e depois eu só fecho ela, e aí depende do personagem. Você pode até passar uma linha aqui pro outro lado, pra ficar mais ou menos da mesma altura. A nossa base, então, tá toda pronta, e aí você pode optar por começar a fazer a parte aqui do tronco do personagem, o cabelo, ou trazer mais detalhado essas partes que já foram feitas. Eu gosto de fazer os detalhes aqui já agora. Como vocês sabem, eu gosto bastante de fazer o delineado bem marcado dos personagens, então eu vou fazendo uma linha mais ou menos com o mesmo formato do olho, né? Vou seguindo nesse mesmo formato, aí quando eu chego aqui no final, você pode fazer um delineado um pouco mais reto, um pouco mais ondulado, aí vai da sua criatividade. Eu gosto de fazer aquele bem clássico assim, e depois você só junta com a parte superior do olho. Pode fazer mais fino, mais grosso, enfim, faz isso dos dois lados. Feito isso, você pode desenhar agora o olho por dentro, né? Então, essa mesma linha que a gente usou aqui para delimitar, eu uso ela para ser o final da íris, que a íris é a parte colorida dos olhos, né? Então eu venho aqui e faço, e você pode variar o tamanho, pode fazer menor, maior, enfim, do jeito que você gosta. Eu gosto de ter essa linha aqui que a gente já usou como base, né, para fazer as duas do mesmo tamanho, mas você pode passar uma outra linha para ter como referência. Eu tô nessa fase que eu não tô fazendo a pupila dos olhos, mas aí você pode vir e fazer a pupila aqui também, que eu acho que a maioria faz isso, né? Então eu vou colocar aqui pra gente ter essa base, essa noção também. Então, a pupila fica mais ou menos no mesmo formato, um pouquinho menor, e aí também você pode variar, fazer um pouquinho menor, um pouquinho maior, depende do que você gosta. Para sobrancelha, eu uso essa mesma linha que dividiu aqui os olhos, né, a distância dos olhos, eu uso ela para fazer a partir dela a sobrancelha. Então você pode delimitar aqui mais ou menos a grossura que você vai querer, e eu faço ela bem simples, assim, é só fazer um formato meio que um retângulo, e aqui no final você puxa uma pontinha. Então você pode fazer um retângulo aqui, e aqui você só meio que corta ele no final, né? A mesma coisa do outro lado. Faz um retângulo e aqui faz um triângulo aqui, né? E aí depois você pode só vir arredondando para deixar um pouco mais natural, assim, né? Outros detalhes que fazem a diferença é aquela marcaçãozinha que a gente tem aqui no cantinho do olho, que é mais rosadinha. Pode vir fazendo os cílios do jeito que você prefere, mais longos, mais curtos, enfim, vai fazendo do seu jeito. E também eu gosto de puxar uma outra linhazinha aqui por fora, que é como se fosse aquela dobrinha de pele que a gente tem em cima dos olhos, da pálpebra. Eu passo só uma linhazinha aqui, depois na hora do contorno eu faço ela bem fininha, fica bem discreto. Outro detalhe importante que eu gosto de colocar é alguns pelinhos de sobrancelha aqui pra fora, pra deixar mais natural. E também dentro da orelha fazer aquelas dobrinhas que a gente tem, que isso varia bastante. Normalmente você pode fazer como se fosse 3 ao contrário, assim, e depois só puxar uma marcaçãozinha pra meio que dar uma delimitada, assim, né? Mesma coisa do outro lado, 3 mais arredondada, digamos assim, e fechar, que fica bem legal também. Agora a gente pode partir pra fazer os outros elementos do desenho. Então, a partir dessa mesma linha que a gente traçou o círculo, você pode fazer pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho do pescoço. O pescoço pode ficar assim, né? Daí você vê a altura que quer fazer. E para os ombros, como vocês sabem, eu não faço muitos personagens de corpo inteiro. Eu faço mais essa parte do tronco, que eu gosto de fazer um desenho grande, assim, que pegue bastante da folha. Mas é uma coisa que eu quero estudar também, fazer desenhos de corpo inteiro, mas vamos com calma, né? Aí eu puxo assim, meio que pros ombros e faço uma bolinha aqui no final, que eu gosto de fazer com os ombros um pouquinho mais levantadinhos, assim, que é um detalhe que eu gosto bastante. E aí eu já fecho aqui embaixo pra ficar
nesse formato que eu gosto dos desenhos. E aí aqui a roupa, daí você pode colocar a roupa que você quiser, né? Pro cabelo, existem várias formas de fazer. Eu já tenho vídeo aqui no canal também, vou deixar tudo linkado aqui embaixo, esses vídeos ensinando. Inclusive vou deixar a playlist de aula de desenho, que daí reúne todos esses vídeos. O cabelo também. Eu tô gostando bastante de fazer puxando uma ondinha assim e botando aqui pra trás da orelha. E aí, pra dividir ele bem ao centro, continuo com aquela mesma linha e venho um pouquinho mais pra cima, só pra deixar um pouco mais volumoso o cabelo aqui, né? Dá um pouco mais de preenchimento. E aí, claro que você pode ir adicionando, por exemplo, um brinco aqui, algo que vai deixar o seu desenho um pouco mais, né? Mais detalhado e tal. Mas essa é realmente a base que eu faço dos meus desenhos. Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem completo. Essa é realmente a base do desenho que eu faço. E aí vai variando, né? Como eu falei pra vocês, pode ser de frente, pode ser um pouco mais de lado, mas é mais ou menos isso. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou vir contornar pra vocês verem um pouco melhor. Mas antes eu vou mostrar como que eu faço o personagem um pouquinho mais de lado. Não chega a ser de perfil, mas é assim como se tivesse um 3/4, assim, sabe? A gente começa do mesmo jeito, fazendo o círculo, só que aí a divisão, que nem eu falei no começo do vídeo, é diferente. Eu faço ela um pouco mais arredondada pro lado que eu quero. Então, se eu quero olhando pra lá, eu faço abaulado pra lá. Se eu quero olhando pra cá, eu faço ao contrário. E aí, uma coisa que é diferente é que aqui é igual. Eu começo com a mesma coisa do círculo, só que como ele tá olhando um pouco mais pro lado, eu vou ter que puxar o rosto também um pouquinho mais pra cá. Então, eu puxo ele um pouquinho mais aberto do que como se tivesse de frente. E aqui do outro lado, eu continuo com essa mesma coisa do círculo. Só que a gente tem que pensar que se ele tá olhando um pouquinho pro lado, a mandíbula vai estar virada também e o formato do rosto vai estar um pouco diferente, um pouco mais marcado nessa área da mandíbula. Então aqui, que seria o queixo, eu começo partindo daqui de uma forma um pouco mais reto e para cima, que vai se juntar com essa outra parte do rosto, formando a mandíbula. Vou mostrar um exemplo de desenho aqui pra vocês. Nessa personagem, que inclusive é aqui do canal, que é a Mona Lisa no meu estilo de desenho, aqui tá a parte que eu falei pra vocês. Aqui tá o queixo e essa parte sobe um pouquinho mais reto ao encontro dessa parte aqui do rosto, né, onde fica os olhos e tal. Essa parte que ela acaba vindo um pouco mais reto pra formar mesmo esse ângulo da mandíbula. Então, feito isso, ó, aqui vocês podem ver mais de pertinho, que aqui o rosto fica mais nesse formato de gota assim, e aqui ele já corta um pouco pra ficar mais angulado. Aí a base das linhas é mais ou menos a mesma. Lá onde a gente passou, que tem aquele círculo aqui, que no outro desenho a gente traçou essa mesma linha, então eu uso igual, uma um pouquinho mais abaixo e uma um pouquinho mais acima para os olhos. Essas linhas aqui, elas são iguais. Aí agora a gente tem que se atentar que, se a personagem está olhando para lá, aquela linha que é paralela, que divide ali a distância dos olhos, ela vai ter que ser um pouco mais curvada também. Então a gente tem que se ligar nisso para ficar igual. E aí, para fazer os olhos, eu faço eles um pouco mais puxados, assim. Como ela tá olhando pro lado, essa marcação dos olhos acaba ficando um pouco mais marcada. Então eu faço eles com essa parte de cima um pouco mais reto, mas você pode fazer arredondado, pode fazer do jeito que você quiser, é apenas o meu gosto que eu gosto de fazer. Do outro lado, a mesma coisa, mas como ela tá olhando um pouco pro lado, esse olho aqui, ele não vai ficar por completo, ele vai ficar um pouco mais cortado. E aí o que eu faço para representar isso? Para representar isso, então, eu dou só um pouquinho mais de volume para fora do rosto, faço só esse abauladinho aqui para fora, para representar que esse olho não está por completo no desenho. Então eu faço isso, fica realmente um pouco estranho, mas eu gosto desse resultado, eu acho que dá essa impressão, que para alguns pode achar estranho, pode fazer diferente, é assim que eu faço, é assim que eu gosto. Para fazer o nariz, é bem simples também, eu sigo mais ou menos essa linha da parte superior dos olhos, eu sigo ela, e aí que eu dou só eu faço um ângulo aqui um pouco mais agudo, e faço um abauladinho embaixo para representar o nariz, que é bem simples também, é duas linhas retas e uma um pouquinho de meia lua. E aí aqui, eu já vou ajustando essa linha do centro, que às vezes ela fica um pouco mais pro canto, às vezes mais reta, aí você vai ajustando para ficar tudo certo, né? A boca, da mesma forma você pode fazer, eu marco o lábio superior primeiro, marco ali o encontro dos lábios, faço o sorrisinho, e aí pro lado que tá mais aparecendo do rosto, que aqui no caso é esse lado aqui, eu faço o sorrisinho um pouco maior, e pra cá eu faço um pouquinho menor, porque realmente ela está de lado. Aqui a gente marca o lábio inferior, e aí você pode fechar a boca do jeito que você quiser, um pouco mais arredondado, né? Que nem a gente já conversou. As linhas aqui igual, para marcar a orelha, essa linha aqui debaixo dos olhos e a do nariz, marco para fazer a orelha. Outro detalhe que eu acho que dá a diferença
é que nessa parte aqui a gente tem a maçã do rosto. Então eu gosto de deixar um pouco mais evidenciado, puxando um pouquinho aqui, ó, um arredondadinho, e depois você pode seguir mais reto. Então eu gosto de fazer isso pra deixar essa impressão de que ela tá mesmo olhando pro lado. A mesma coisa aqui em cima da testa, puxa só um pouquinho pra dentro, que faz toda a diferença. Então aqui a gente puxou um pouquinho pra fora e aqui também um pouquinho pra dentro, pra dar essa impressão das voltas do rosto mesmo. E aí você pode fazer um pouco mais angulado, enfim, aí você vai variando. A mesma coisa aqui pro delineado, puxa o delineado igual pra esse olho, e pra esse outro olho, como ele tá um pouquinho mais de lado, o delineado tem que ser um pouquinho menor, só pra dar essa impressão de que realmente ele tá de lado e que você não consegue ver tudo. Então eu coloco o delineado um pouquinho menor, e agora é tudo igual. Fazer a íris, tendo como base aquela mesma linha do outro lado do desenho, fazer a pupila, e aí aqui é a mesma coisa. Essa linha você pode usar para fazer a sobrancelha, que é um retângulo e um triângulo aqui no final. Mesma coisa desse lado, mas desse lado ela vai estar cortada, porque não aparece tudo do outro lado do rosto. E aí você pode fazer os cílios, fazer todos aqueles detalhes que vão trazer assim um desenho mais natural, enfim. Aqui também, ó, o trezinho. E aí agora pra parte do pescoço, aí você vê, tem gente que parte aqui já direto daqui e faz um pouquinho mais, mas como as minhas personagens são muito, com as cabeças muito grandes, eu passo um pouquinho mais pra frente e faço aquela mesma coisa dos ombrinhos aqui, faço os ombrinhos e fecho aqui embaixo. E aí você pode fazer a roupa. O cabelo também tem que prestar atenção, que do lado que aparece mais, que é esse lado aqui, o cabelo vai ficar um pouco mais volumoso, né, por aqui. E desse outro lado, ele vai meio que sumir nessa parte de cima, mas ele tem que reaparecer aqui embaixo, né? Ou você até pode trazer o cabelo aqui por fora. Enfim, aí vai variar do jeito que você gosta, mas tem que ficar atento que dessa parte do desenho, algumas coisas vão ficar menores e não vão aparecer tanto quanto desse outro lado. Agora eu vou fazer o contorno desses dois desenhos aqui, pra gente ver como é que fica mais ou menos o resultado final. E assim que fica, então não apaguei todas as linhas pra vocês verem mesmo por baixo ali, né? Fica assim contornado, claro que depois, normalmente como vocês veem, eu venho com uma caneta brush, com alguma coisa a mais. Mas eu fiz bem simples pra vocês verem como é que fica a base mesmo dessa personagem de frente e dessa outra personagem um pouco mais de lado, que eu prefiro fazer assim, mas eu quis mostrar pra vocês como que faz dos dois jeitos. Eu espero ter ajudado em como desenhar no meu estilo de desenho com esse vídeo, que eu quis trazer mesmo um passo a passo, um tutorial de desenho mais simples pra vocês pegarem mesmo jeito e conseguirem também ir chegando no estilo de vocês, vendo como eu faço, e vocês vão adaptando pro jeito que vocês gostam, pro jeito que vocês preferem. Eu espero ter ajudado. Se você quer aprender a desenhar, dicas de desenho, tutoriais como esse, vários desafios de desenho, materiais, já se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder nenhum vídeo, que tem bastante conteúdo de desenho, então já se inscreve aí, deixa o like no vídeo se eu ajudei você, se eu conseguir pelo menos facilitar um pouco essa jornada artística, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seu amigo que também quer aprender a desenhar, já manda esse vídeo pra ele, fala pra ele se inscrever que tem bastante vídeo legal aqui no canal, e claro, não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder nada que tem por aqui, que sai vídeo terça, quinta e domingo às 18 horas, sempre vídeo de desenho, de arte, enfim, já ativa o sininho pra não perder nada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.